Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 23 de outubro de 2025, o terceiro dia aí de NBA. Bora com as nossas análises, tentar se aprofundar um pouquinho, porque hoje só são 2 jogos, então vamos tentar dissecar essas partidas para trazer as melhores opções para vocês. Lembrando que lá no nosso grupo VIP também tem palpite exclusivo, o contato está aqui do lado e você pode ficar com a gente por 2 meses por apenas R$ 69. A gente também tem oportunidade para temporada completa, né, por apenas R$ 200. E o que a gente pede para vocês, caso vocês não tenham dinheiro para poder ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo, é clicar no botão de like e se inscrever no canal. Já ajuda demais e a gente está com a meta de 120 likes para esse vídeo de hoje. Calendário mais curto, é muito difícil conseguir um alcance interessante depois de muito tempo parado, principalmente com um dia com poucos jogos. Então eu conto com a ajuda de vocês, é o botão de joinha que está aqui embaixo, não custa nada. Bom, lembrando que a gente tem conteúdo exclusivo lá no nosso Instagram e também para quem é membro do canal, então clica no botão de seja membro que está aqui embaixo, muitos benefícios para vocês, além de vídeos exclusivos que começaremos a trazer a partir da próxima semana. Então aproveitem, porque a gente vai trazer muito conteúdo didático para tornar você um grande apostador. No nosso grupo VIP tem também o nosso guia de como apostar contra e a favor de cada uma das equipes, melhores zebras, melhores jogos over-under para vocês trabalharem, palpites exclusivos e múltiplas do dia também para a gente trabalhar com recreação e poder, quem sabe, conseguir uma boa grana. Bom, falando a respeito de Pacers e Thunder, a gente sabe que o Indiana Pacers enfraqueceu muito para essa temporada, né? Eles perderam aqui o Tyrese Haliburton por lesão, que vai ficar de fora dessa partida, e eles vêm sem também o TJ McConnell, que é o sexto homem ali deles, que costuma corresponder muito bem. Eles também perdem o Miles Turner para essa temporada, a gente tá falando daquele que para mim é o melhor defensor deles, o jogador mais diferente ali, ou digamos específico, né, que é um pivô que defende, arremessa de 3, etc. Hoje ele está no Milwaukee Bucks. Do outro lado, a gente tem um OKC bem desfalcado também, sem o Jalen Williams, sem o Topic, o Kenrich Williams, o Alex Caruso, e com dúvidas para Luguentz Dort e Cason Wallace, citei apenas aqui os mais importantes. Bom, para essa partida o nosso palpite vai ser num jogador. Considerando a ausência desses jogadores a favor do Oklahoma City Thunders, o volume vai todo para o Shai Gilgeous-Alexander, que é o atual MVP, é o melhor jogador dessa franquia, encara uma defesa que principalmente em temporada regular fica muito fragilizada, né? E mais do que isso, sem o Miles Turner, a gente deve ter ainda mais chance de um Shai pontuando bem. Bom, por que eu acredito nisso? Se a gente for pegar aqui, na última temporada, a gente está falando de Indiana Pacers, que foi um dos times que mais sofreram pontos por jogo, né? É claro que durante os playoffs eles melhoraram bastante, mas a gente está falando de outra dinâmica, outro nível de seriedade. Mas em uma jogada na qual a gente pode ter um Shai Gilgeous-Alexander brilhando é no mano a mano, na isolation, porque a gente está falando aqui de um Indiana Pacers que foi o terceiro pior aproveitamento em defesa de jogadas de mano a mano na última temporada. Outro fator, o Shai é um dos principais cavadores de falta da liga. O Indiana Pacers foi também um dos 10 times que mais levaram seus rivais à linha de lance livre em toda a NBA. Por fim, a gente tem como números interessantes aqui o próprio Shai Gilgeous-Alexander nos últimos 10 jogos contra o Indiana Pacers, 32 pontos de média, que é uma média muito interessante. Se a gente for organizar aqui, ele conseguiu pelo menos 30 pontos em 70% dessas partidas, mas muitas vezes ele teve que dividir arremesso com J-Dubs, que hoje não estará em quadra. Por fim, nos últimos 20 jogos de temporada regular contra times da Conferência Leste, o Shai teve média de 32,4 pontos por jogo, então a gente tem todo um cenário aqui muito interessante para ele produzir muito bem. É um dos principais jogadores dessa franquia. O ponto vai ser qual o nível de seriedade e comprometimento ele vai ter dentro dessa partida, já que o OKC já fez sua estreia e no fim das contas eles sabem que de um jeito ou de outro estarão nos playoffs. A gente está falando de um cenário de um jogo que tinha tudo para ser muito bem pontuado, mas eu não confio nesse ataque do Indiana Pacers sem o Tyrese Haliburton e sem o Miles Turner. Claro, os times mudaram, muita coisa mudou, né, de uma temporada para outra. Os números de referência que a gente tem são os da temporada passada, mas a gente está sempre ponderando, tá? No caso, a gente tem todo esse contexto do Indiana Pacers que joga do jeito que joga por característica, por conta do seu treinador e por conta das peças. Mas especialmente a gente acha que eles estarão mais fragilizados porque eles trocaram peças muito boas defensivamente ou jogadores que
conduziam muito bem a bola e não permitiam tantos turnovers por jogadores defensivamente piores ou então por jogadores que não estarão em quadra, né? No caso aqui, o Haliburton e o TJ McConnell, que já estavam no elenco, são jogadores ali de condução de bola e acredito que o Indiana vai ter mais dificuldades. Pode ceder mais turnovers hoje, o que é um ponto positivo, já que o Shai também é um excelente pontuador ali de transição. Beleza? Então a gente acredita na vitória aqui do OKC. O OKC foi muito bem ali contra o Houston Rockets, o Houston que para muitos é o terceiro melhor time do Oeste, mesmo sem o J-Dubs e com o Sengun conseguindo fazer mais de 40 pontos, eles conseguiram a vitória, então dá para ver como esse OKC tá passos à frente de seus rivais e acho que estão ainda mais de times do leste, especialmente desse Indiana que não é o mesmo que jogou a final da última temporada. Beleza? Vamos aqui falar agora a respeito de Denver Nuggets e Golden State Warriors. A gente também tem aqui um Denver Nuggets que é muito frágil defensivamente, trouxe uma proposta para se defender melhor nessa temporada, com o Valanciunas vindo do banco, podendo descansar o Jokic e também com o Cam Johnson substituindo ali o Porter Jr., ele que é melhor defensor. Além de um banco um pouco mais interessante, a gente tem um Denver Nuggets que promete nessa temporada e estreia hoje na casa dos Warriors, que vem para sua segunda partida já em 3 dias. Então, eu vou aqui com um handicap positivo favorável ao Denver Nuggets, acho que eles têm perspectivas melhores nessa temporada, mas não é uma questão de saber quem vai ou não vencer a partida. Nós estamos falando de apostas, então onde mais vale o risco? Uma vitória simples do Warriors ou um handicap positivo de mais 5.5 do Denver Nuggets? É assim que a gente tem que seguir a nossa linha de raciocínio e é aqui que eu acho que temos mais vantagem, onde a gente pode vencer a partida ou perder de no máximo 5 pontos de diferença. Beleza? Bom, por que eu acredito nisso? O Denver Nuggets nos últimos 20 jogos de temporada regular, eles não tiveram resultados assim tão consistentes, tá? Eles perderam muitos jogos, mas tiveram 3 vitórias consecutivas. Porém, ali eles tinham trocado de treinador, muita coisa tinha mudado de última hora e agora sim eles podem focar, já que eles tiveram uma pré-temporada com um novo técnico, etc. Mas uma coisa que a gente pode destacar é que eles sofreram 119,9 pontos e marcaram 120, o que dá uma média aí de mais de 239 pontos por jogo nas partidas em que eles se envolveram. Esse Denver Nuggets que na última temporada foi um dos 10 melhores ataques, uma defesa que ainda teve uma melhora na reta final da temporada, porque por muito tempo eles foram uma defesa muito ruim. Quando a gente fala aqui a respeito de Nikola Jokic, jogador que pode contribuir muito bem para essa partida, ele costuma ser muito mais um pontuador do que um reboteiro, um assistente nas partidas contra os Warriors, porque por conta da sua altura, ele tira vantagem dessa formação do Golden State, que costuma jogar numa formação baixa. Porém, nessa temporada com Al Horford e Draymond Green, a proposta é que isso mude. Porém, por conta da idade, eu acho que eles vão ter algumas dificuldades contra esse que, para mim, ainda é o melhor jogador do mundo. 31,3 pontos de média para ele nos últimos 10 confrontos contra os Warriors, conseguindo completar para pelo menos 32 pontos nos últimos 4 jogos consecutivos. É o principal pontuador para essa partida, na minha visão, mas o mercado trouxe linhas muito altas para esse Nikola Jokic, que para poder pagar bem ali, a gente precisaria ali de uma odd de uma linha de 28,5 pontos, tá? Eu esperaria isso aqui abaixar um pouquinho, porque ele costuma acelerar da metade para o final da partida ou a partir do segundo quarto. Mas tentar pegar ali uma linha de 25,5 acima dele me parece muito interessante, porque os Warriors, apesar de ser um time que permite poucos arremessos debaixo do garrafão, é um time que quando os rivais chegam lá, eles não têm um grande aproveitamento na hora de defender esse tipo de arremesso, beleza? O Jokic também é muito completo, a gente sabe, ele pode contribuir de diversos setores da quadra, mas como o Golden State Warriors usa e abusa das bolas de 3, o ricochete que a bola faz ao bater no aro costuma ser mais longo, então a bola costuma ficar muito mais para jogadores da posição 1 a 4 para pegarem esses rebotes. Então o Jokic costuma ficar mais dentro do garrafão, pode não ter tanta facilidade de garantir essas recuperações, então vamos ficar mais de olho na pontuação dele. Por que a gente tem que tomar cuidado e esperar a linha do Jokic baixar? Porque em relação à pontuação, ele só teve média acima de 28,5 pontos na última temporada, que foi a sua mais produtiva em média ofensivamente, mesmo com apenas 70 jogos. Porém, se a gente for observar, durante todas as outras temporadas da sua carreira, ele teve linhas abaixo disso, então acho que o mercado se empolgou um pouquinho demais, porque a gente estava falando de um Jokic que na temporada passada tinha que fazer tudo sozinho. Porque o Porter Jr. era inconsistente, porque o Jamal Murray ali não é o mesmo dos playoffs e há muito tempo vem
lidando com lesões, então é um cenário um pouco mais nebuloso. Acho que à medida em que seu time está saudável e vem experimentando coisas novas, com contratações novas, talvez o Jokic arremesse um pouquinho menos, então eu esperaria essa linha baixar um pouquinho. Falando a respeito de por que esse handicap positivo também pode bater, acontece que nos últimos 10 jogos foram 9 vitórias contra apenas uma do Golden State Warriors. Essa vitória aconteceu na casa dos Warriors, é verdade, mas diante de todo esse cenário de um time que sempre teve muitas dificuldades contra o Denver, vencer 2 seguidas me parece um pouquinho mais improvável, e mesmo que vençam, eles não devem vencer por 6 pontos de diferença ou mais. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Os nossos palpites, pelo menos 30 pontos do Shai e handicap positivo de mais 5.5 a favor do Denver Nuggets. Não é um calendário muito interessante. Amanhã teremos uma agenda mais repleta de jogos, um cenário muito melhor para a gente investir. Mas fica aqui as nossas dicas. Se vocês têm um contraponto, alguma dica para passar, deixa aqui nos comentários. Tem cupom também da Betwinner na descrição desse vídeo, cupom Cesta de Trade, para você garantir bônus exclusivos. Beleza? Não esquece de seguir a gente também, compartilhar esse vídeo naquele seu grupo de WhatsApp que gosta de fazer uma fezinha e mostrar para a galera que o basquete também pode ser muito lucrativo. Muito obrigado pela sua audiência e falou!